Lucas 1, irmãos. Lucas 1. Não, Lucas, desculpem. Lucas 1. Vamos falar a respeito de João, né? Vamos falar a respeito de João, mas João Batista. Então vamos ler em Lucas 1. Verso 8. A experiência e a formação de uma família. A experiência e a formação de uma família multiplicadora. Lucas 1:8. Ora, aconteceu que exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias, e aqui Zacarias, pai de João Batista, turbou-se, agitou-se e apoderou-se dele o temor. Marque aí um pouquinho, ele era sacerdote, era um homem da fé e da religião judaica. Ele estava escalado para ministrar, para servir ao Senhor durante o turno da noite. Ele apareceu um anjo, então humanamente nós imaginamos o susto que ele teve, né? Disse-lhe, pois, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Olha que coisa específica, irmãos. Aquela mulher em dificuldades engravidou. E o anjo lhe ministrou até o nome do seu filho. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com seu nascimento. Diga assim: o nascimento do prometido de Deus. Diga. O projeto de Deus sendo cumprido. Diga. Quando você nasceu, será que houve alegria diante de Deus? Será? Será que as pessoas se alegraram com o teu nascimento? Você era esperado? Será? Verso 15. Pois ele será grande diante do Senhor. Aleluia. Só diante do Senhor, irmãos, porque diante dos homens ele foi um sofredor. Mas diga: grande diante do Senhor. Esse é o propósito de Deus para a sua vida e para a minha vida. Que sejamos grandes diante do Senhor. Porque quando nós somos grandes diante do Senhor, é porque somos pequenos em nós mesmos. É porque vivenciamos a humildade. É porque somos pequenos diante dos homens. Os humilhados serão exaltados, diz o Senhor. Aleluia. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo. Essa é a maior qualificação da terra, a maior promessa. Ele virá, a maior alegria para os seus pais, e agora a maior qualificação. Qual é? Diga: cheio do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo, ao abrir da boca, o Senhor derrama graça aos que ouvem. Quem é cheio do Espírito Santo, irmãos, vive o projeto de Deus na terra, cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Olha que maravilha. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Converterá muitos. Diga: quem é cheio do Espírito, chama outros à conversão. Amém, amados? E irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Diga: habilitar, preparar, treinar um povo
para o Senhor. Agora marque, deixe seu dedinho aí marcando esse texto e olhe para mim, por gentileza. Esse é o projeto de Deus para todo homem de Deus e para toda mulher de Deus. Ninguém fica de fora. É maravilhoso, não? Quem é que fica de fora, irmãos? Ninguém fica de fora. O plano de Deus para mim e para você é preparar um povo para o Senhor. É chamar aqueles que estão na região das trevas e trazê-lo para o centro da vontade de Deus. Irmãos, isso é o que me anima a acordar todos os dias, sabiam? Desde os 15 anos de idade, quando eu conheci Jesus na rua, já amanheci o dia em casa sem saber de nada, mas buscando uma Bíblia. E comecei a ler a Bíblia. E comecei a sentir o desejo de chamar outros para que estejam na presença de Deus. A minha mãe dizia assim: ô meu filho, você devia ter procurado um trabalho diferente, um trabalho mais fácil. Esse trabalho é muito difícil, é muito sofredor. Mas irmãos, é isso que move o meu coração. É isso que me faz acordar animado. Esse é o segredo do nosso não cansaço em espírito. Às vezes a matéria cansa, mas o espírito é restaurado pelo Senhor. O que é que lhe faz acordar todos os dias motivado? E agora você pode pensar no seu trabalho secular também. Como é que você está alinhado com a sua profissão? A sua vocação está em linha com o trabalho que você faz no dia a dia? Será? Eu conheci alguém que desejou por uns 10 anos a aposentadoria. Quando eu me aposentar, a minha vida será integralmente a serviço, estará integralmente a serviço do Senhor. Irmão, já faz isso mais de 20 anos, isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Por quê? Porque o viver da pessoa não está alinhado com o projeto de Deus ainda. É lamentável. Então, alinhe a sua vocação ao seu trabalho secular. Alinhe o seu chamamento, o seu comissionamento, a sua vocação espiritual ao serviço do Senhor. Quando essas duas áreas da vida estiverem em harmonia, você terá um motivo glorioso e festivo para acordar diariamente. O propósito desse homem era isso: habilitar para o Senhor um povo preparado. Você quer tirar a habilitação, a carteira nacional de habilitação, você vai para o curso, você faz treinamentos e testes. Você quer preparar pessoas para o reino de Deus, a mesma coisa, tem que buscar o Senhor, tem que buscar a palavra do Senhor, procurar obedecê-lo e alinhar a sua vocação e o seu chamamento. Ninguém parado. Diga quem está do seu lado: ninguém parado. Diga um corpo em movimento, para a glória do Senhor. Aleluia. Agora repita assim: ninguém fica de fora desse projeto. Verso 18: então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Olha, irmão, esse questionamento é terrível na vida das pessoas. Deus está te orientando e você diz: mas eu não tenho tempo, como é que eu vou fazer? Aí outro diz: mas eu não tenho recursos, como é que eu vou fazer? Aí outro diz: mas eu não sei ainda fazer, como é que eu vou fazer? Mas eu nem falo direito, como é que eu vou fazer? Mas eu não tenho oportunidades. Irmãos, esse questionamento é limitador. E o que é que liberta? O que é que libera? É o que Maria disse. Diga assim: eis-me aqui. Amém, amados? Eis-me aqui, a serva do Senhor. Aí o profeta no Velho Testamento diz: eis-me aqui, disse Isaías, envia-me a mim. Assim disse Jeremias e tantos outros: eis-me aqui. Essa é a grande tarefa humana. A grande tarefa de Deus é, ao longo do tempo, transformar a nossa insignificância em servos e servas do Senhor.
Agora, irmãos, isso é só para quem vê as coisas de Deus. Isso é só para quem escuta o chamamento do Senhor, irmãos. Não adianta. Às vezes, conversando com irmãos, eu digo: olha que tarefa bonita, vamos fazer, minha irmã, desenvolva, assuma esse trabalho, assuma essa missão. A pessoa fica assim: mas como? Eu acordo tal hora, porque eu chego tarde, porque não sei o quê, mas como? Eu não sei ainda, eu sou preparado. Não viu. Não viu. Irmãos, quem não vê, não adianta. Tem que ver o Senhor, amém? E diga: tem que ouvir o Senhor. Agora, quem vê com os olhos da fé e escuta o seu chamamento, aí parte: Senhor, eis-me aqui, usa-me para ganhar almas, usa-me como um auxiliar de uma igreja em casa, usa-me como companheiro de dupla de um grupo missionário, usa-me no ministério de louvor, usa-me em tal área, usa-me no serviço, seja qual for, desde que o Senhor me chame. O Senhor chamou, Ele se responsabiliza, Ele capacita a quem chama, Ele dá direção aos chamados e escolhidos. Aí a esses irmãos que escutam e que veem, você encontra um território favorável e preparado para instruir, para anunciar, para dizer, e Deus começa a usar e a multiplicar para a sua honra e para a sua glória. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho. Olha as dificuldades, hein, irmãos? Eu escuto isso diário de vários irmãos e irmãs. E minha mulher é avançada em dias. Humanamente é impossível, biologicamente é inviável. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Eu converso com irmãos, Edivan, Valmir, Jarbas, todos nós aqui, eu converso com irmãos que dizem assim: eu gosto de participar do domingo pela manhã de celebração. É mesmo, irmão, por quê? Porque é tão bom estar perto dos irmãos, não é? É tão bom ouvir as mensagens, é tão maravilhoso cantar com os irmãos. Outros dizem: eu gosto de frequentar a minha igreja em casa, é tão bom a comunhão com o irmão, coisas boas. Mas, irmão, algo mais precisa acontecer. Nós precisamos ouvir de Deus esta experiência. Ele diz: Gabriel, assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e para trazer-te uma mensagem. Que a nossa motivação aos domingos pela manhã, às quintas-feiras e todos os dias na nossa casa seja ouvir o que Deus tem para nos trazer, irmãos. Qual é a palavra do Senhor para ti? O anjo foi específico: Deus me enviou para falar a ti, e para trazer-te a você, especificamente. Não foi ao povo, não foi aos irmãos, mas a você. Eu quero dizer a você, nesta manhã, que Deus está te chamando para uma missão diferenciada. Deus está te chamando para uma missão a qual você tem medo. Deus está te chamando para uma missão a qual você não se sente capacitado. Mas Ele vai falar-te e Ele vai chamar-te para exatamente esta área, para confrontar a tua estrutura de limitações e te dar uma missão poderosa. 20. Todavia ficarás mudo
e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Irmãos, sabiam que tem irmãos mudos, porque não acreditam no chamamento do Senhor? Será que você está mudo? Deus te chamou e você fica botando dificuldades. Aí você fica mudo, não mudo na articulação da fala, mas mudo quanto ao falar do Senhor a outras pessoas. Mudo. Deus te chamou, mas as tuas desculpas te deixam infrutífera. Deus te chamou, mas as tuas desculpas te deixam inoperante. Eu estou falando aqui, irmãos, não é quanto aos serviços, não. De limpar, de organizar, de administrar, de fazer, vamos trabalhar no congresso, um vai para a cozinha, outro vai para o plenário, outro vai para isso. Não, não é desse serviço que eu estou falando. Eu estou falando do serviço de chamamento de outras pessoas, para anunciar as boas novas do Evangelho, para cuidar de pessoas e levá-las à edificação e à construção da igreja do Senhor Jesus Cristo. Quem diz amém? Amém. Então, por que você dá desculpas e está mudo? As vidas estão perecendo ao teu derredor. Você cheio de talentos, mas está mudo por conta das suas desculpas. Certa vez o Senhor disse ao profeta: abre a tua boca e a encherei. E aí você fala, e aí você profetiza a casa de Israel, e aí você fala às pessoas o que estiver no meu intento. Esse é o projeto de Deus. Você diz: eu tenho falado assim a algumas pessoas, mas não é assim que Deus quer te usar. Ele quer te usar como verdadeiro atalaia. Ele quer te usar como verdadeiro instrumento para agregar e cuidar do seu povo de vidas. Ele te chama, aleluia. 20. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se. Será que essas coisas, irmãos, vão se realizar na sua vida hoje? Portanto, não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tivera uma visão no santuário. E expressava-se por acenos, e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. Agora vamos adiantar aqui. Essa foi a experiência do pai. Agora vamos observar a experiência de João Batista, verso 57. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Diga, todo o projeto de Deus, diga, anunciado, tem o dia do seu cumprimento. Amém, irmãos? Tudo que Deus anuncia, Deus realiza. Foi anunciado a Zacarias e agora é cumprido na vida de Isabel. Olha que coisa linda. Ouviram seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino. Olha o menino da promessa. E queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu a mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que tenha este nome. Ninguém há na tua parentela que tenha este nome.
Talvez você diga: na minha família ninguém foi chamado por Deus para esse ministério. Eu não sei o que é isso. Eu não tenho essa herança. Ninguém foi chamado ainda. Mas Deus está querendo fazer a diferença na tua vida nesta manhã. Louvado seja o Senhor. Aleluia. E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. Por que ele escreveu, irmão? Porque não podia falar, não é verdade? Aí ele escreveu. Por que não podia falar, irmãos? Porque ele estava inoperante. Porque ele sentiu-se incapacitado, não é? Focou nas suas limitações e expressou a sua dúvida. E todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu. E desimpedida a língua, falava louvando a Deus. Irmãos, nós estamos usando esse texto como uma demonstração, em forma de ilustração para aquilo que Deus faz em nossas vidas. Irmãos, no meu caso foi um pouco diferente. Eu sentia muito desejo de falar, mas era limitado e preso por uma timidez profunda na minha adolescência. E um dia, depois de passar por uma vergonha terrível, que os irmãos me deram oportunidade para falar, esperando que eu fosse falar um tempo maior, eu disse 2 palavrinhas, comecei a tremer, e comecei a ver a minha mão assim, na Bíblia, sem conseguir ler, tremendo de vergonha. Aí sentei ali envergonhado. Depois eu cheguei em casa, dobrei os meus joelhos e comecei a pedir ao Senhor: Senhor, coloca a tua palavra na minha boca. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Senhor, eu quero ser instrumento da tua causa, para levar essa mensagem a muitas pessoas. Senhor, ajuda. E eu percebi claramente quando o dom do Senhor desceu sobre a minha boca, sobre a minha vida. E Ele repreendeu o ímpeto, a força, a fúria da timidez. E me encheu de um espírito de ousadia no falar. Imediatamente a boca se lhe abriu. E desimpedida a língua, falava louvando a Deus. O que é que falta para desimpedir tua boca, o teu falar, meu irmão e minha irmã? Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia, foram divulgadas estas coisas. Todos os que a ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava sobre ele. O que virá a ser, pois, deste menino? A mão do Senhor estava sobre ele. O que virá a ser, pois, deste menino Alex? Deste menino Jackson, deste menino Edgar, desta menina Bela, desta menina Josi, o que será? Além de tesoureira dos projetos de finanças, o que será dela no reino, na obra, na missão, meus irmãos e irmãs? O que será, pois, da sua vida? Quando Tiago nasceu, ele foi consagrado à obra e à missão do Senhor. Alane foi consagrada à obra e à missão do Senhor. Eu não sei o que o Senhor fará deles. Como os usará, não sei. Não sei aonde servirão, de que forma. Não sei se o Senhor já terá voltado. Não sei. Não sei de nada, irmãos.
Desde o dia que eu me converti, que eu não sei de nada, as coisas vão fluindo e vão acontecendo. Amém? Claudete essa semana disse: pastor, como é que a gente vai fazer esse encontro aqui em Bonito? Eu digo: não sei. E ela disse: misericórdia. Ela foi esperando uma palavra de conforto. Ela disse: porque por aqui não tem nada. Eu digo: por aqui muito menos. Mas o Senhor vai prover, irmãos. Não tenho dúvida. As mãos do Senhor já estão naquela manhã ali. Pela fé eu já vejo aquelas vidas se rendendo ao Senhor. Aleluia. O que será, pois, desse menino? Desde aquela infância mais tenra e frágil, ele foi cheio do Espírito Santo. Só basta a você e a mim, queridos, a nós, só basta nos dizer ao Senhor: eis-me aqui, enche-me da plenitude do Espírito. Eis-me aqui, eu recebo por fé a plenitude do teu Espírito, Senhor. Diga aí no seu coração, em voz baixa, silenciosa ou alta, mas repita: eis-me aqui, Senhor. Enche-me da plenitude do Espírito. Amém? E a partir daquele momento, diz a palavra, que o menino começou a crescer, a prevalecer, e a mão do Senhor estava com ele. Aí seu pai foi cantar, Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo. Irmãos, isso vai contagiando. O menino cheio, o pai cheio, a mãe cheia, a família como semente na presença de Deus. Se você está cheio e a sua esposa não está, falta-lhe algo. Se ela está e você não, falta-lhe algo. A família na presença de Deus, como semente de Deus, como plenitude de Deus. Mas se o ainda não chegou, o outro não chegou, não se detenha e marche por fé em nome do Senhor. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: olha o mudo profetizando, irmãos. Olha o mudo profetizando agora, hein? Bendito seja o Deus, o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca de seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais, e lembrar-se da sua santa aliança, e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos dos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos. Olha o pai profetizando na vida do filho. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Tu, meu irmão, serás chamado profeta do Altíssimo. Tu, minha irmã, serás chamada profetisa do Altíssimo. A partir do momento em que pegares a santa, gloriosa, completa, inerrante, autoritária, única regra de fé e prática, que é a Bíblia Sagrada em suas mãos, amém? E por ela anunciardes aos homens perdidos o chamamento do Senhor, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, de redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na região da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Naquele momento Deus começava na vida do profeta João,
que já tinha toda a profecia e o desígnio, uma fase de preparação. Irmãos, para servir a Deus é preciso se preparar, buscá-lo diariamente, em devoção, conhecer o seu coração, conhecer a sua palavra e andar diante dele em fidelidade. O que será desse menino? O que será dessa menina? O que será da sua vida nesta manhã, meu irmão, minha irmã? Há um grande desafio. O mundo nunca foi tão cruel como nesses dias. Nunca foi tão perverso e degradado como nesses dias. A igreja nunca foi mais alienada do projeto de Deus do que nesses dias. E agora o Senhor está chamando a cada um de nós para, em saindo daqui, chamarmos outros. Você não quer ir só, faça duplas de chamamento. Eu fico olhando o Josi Vanderlei, cadê Vanderlei? Está ali. Fico olhando, meu irmão, teu comprometimento com o louvor. E Josi, toda segunda-feira, eu esqueço de vir. Aí marco outros compromissos. Vou visitar irmãos, fico estudando, preparando qualquer coisa. Eita, o louvor é hoje, mas eles não esquecem não, estão ali, comprometidos. Já fizeram louvor até na tua casa, não foi? Saíram daqui para ir para lá. Qual a distância daqui lá? Quantos quilômetros? Uns 10 quilômetros daqui para lá, para ensaiar. Coisa boa, preciosa, mas eu queria ver os irmãos comprometidos, Vanderlei, pelo menos daqui para lá 10, pelo menos 2 quilômetros, não está não bom? Pelo menos 2, para formarem uma dupla poderosa de missionários na presença do Senhor, Vanderlei. Diga amém, meu irmão. Não, mas deixa Jarbas ouvir, meu irmão. Ou ele sem querer se comprometer, não é? Amém, ouviu Jarbas? Pronto, está comprometido. Josi, pelo menos 2 quilômetros. A irmã Rosiana ouviu o amém dela? Ouviu. Pronto, então não precisa repetir não, ouviu. Ô irmãos, quantas viagens Rony deu? Cadê Jair? Está por aí? Jair está ali, carregando panela. Quando foi que se perdeu o negócio lá, os talheres? Foi quarta, foi? Sexta. E até sexta carregando coisa do congresso. E para lá e para cá. Isso é bom? É maravilhoso, irmãos. Agora vamos caminhar atrás de vidas, irmãos. Vamos dizer ao ímpio desesperado que Jesus é Senhor. Ontem nós saímos daqui tanto e assim de irmãos. Coisa mais linda do mundo. Parece que tinha 15. Como foi maravilhoso. Aí quando chegamos aqui fora, estava uma multidão aí nesse bar. Agora, irmãos, quantos saem daqui e vão tomar drogas? Ou já começam daqui, traficar? Quantos saem daqui e praticam suicídio? Desesperados, ansiosos, indomáveis pelo erro e pelo engano, irmãos. E cabe a cada um de nós esse chamamento. É boa a nossa redoma do serviço ao Senhor. Mas Ele quer nos lançar para fora, para o mundo. O menino crescia, se fortalecia, até o momento em que chegou, até o momento da hora de se apresentar à pregação. E no momento ele abriu a sua boca, voz do que clama no deserto, arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Amém? Será que já chegou a tua hora? Será que já chegou a tua hora? Será que o Senhor te chama nesta manhã para ser um plantador de igreja em casa, para ser um missionário, para ser um chamador de vidas? Aí tem gente que diz, eu preciso me preparar. Mas a excelente preparação, sabe qual é? É a consciência do seu chamamento. Primeiro, chamamento para salvação. Segundo, chamamento para missão. Agora, o terceiro é o teu comprometimento. É na missão que o Senhor vai te ensinar. Essa semana uma irmã chegou para mim,
Aí diz, pastor, eu quero que o senhor me ensine a expulsar demônio. Eu digo, minha irmã, não é assim não. Não é assim não. Vamos caminhar pregando. Durante as pregações, o evangelismo, naturalmente as pessoas vão confrontar o reino de Deus. Algumas ficarão com encosto, como diz na linguagem popular, com obsessão. Você está falando e os demônios estão ministrando a mente. Aí você vai fazer como o Senhor, liberte as pessoas. Amém? Outras entidades, elas vão possuir aquelas pessoas. Então aí já não é obsessão, aí é possessão. Elas ficarão possessas. E aí você vai ser usada para expulsar os demônios. Quando eu disse você, ela fez assim, eu mesmo não, como quem diz, eu tenho medo dessas coisas. Mas irmãos, é na missão que o Senhor treina. Amém? Treina. É na missão que você aprende. Não tem uma fórmula de fazer visitas. Não tem uma fórmula de mensagem. Não há uma regrinha. É na missão que o Senhor vai lhe treinando, lhe preparando. E você vai consagrando a sua vida à obra missionária. Seja Deus louvado eternamente. Graça e paz, irmãos. Louvado seja o nosso Senhor. Vamos abrir aqui em João 15. Vamos ler até o versículo 16, amém? Eu vou dar o início. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podereis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Amados irmãos, esse texto que foi ministrado até o versículo 16 tem algo em comum. Vários versículos têm algo em comum. Qual a palavra que vocês acham que está em evidência nesse capítulo 15 de João? Quem arrisca? Qual a palavra que ficou em evidência aqui?
Quem falou? Permaneça. Exatamente, minha irmã. A palavra permanecer. Essa palavra permanecer, ela é peculiar à nossa vida cristã. E uma outra palavra, essa palavra permanecer, aparece 12 vezes. Incrível, né? 12 vezes a palavra permanecer aparece nesse capítulo. E uma outra palavra bem interessante é fruto. Que fruto é esse a que o Senhor se refere aqui em João 15? Que fruto seria esse? Todo mundo pensa que são pessoas, né? Os frutos do Espírito. Eita, irmão Jarbas. E são os frutos do Espírito. Se você analisar direitinho e refletir em casa, você vai ver como o Senhor fala a respeito dos frutos nesse capítulo. E o Senhor vai mudando muitos conceitos que a gente tinha e vai nos mantendo dentro do caminhar adequado, baseado naquilo que a gente aprendeu no congresso, né? Qual é os elementos que mantêm a nossa caminhada balanceada? A gente nem vai para a direita, nem vai para a esquerda, a gente vai um caminho reto. Quem é que faz esse balanceamento? A fé, a esperança e o amor. Se a gente tiver com esses 3 pensamentos, essas 3 marcações do Espírito Santo, sendo sempre questionado, sempre colocado à prova, nós estaremos com o nosso caminho balanceado, com o nosso caminho equilibrado. A fé, a esperança e o amor. Amém? Que o Senhor nos abençoe durante todo esse restante de dia, com a palavra e com o partir do pão em andamento. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Aleluia. Graça e paz, irmãos. Ontem nós tivemos aqui uma palavra de ensinamento para os irmãos e uma palavra muito madura, uma palavra muito forte, firme, um ensinamento que nos leva a compreender melhor a vontade do Senhor e o cumprimento dessa vontade para o caminhar na vida cristã e o amadurecimento espiritual de cada um de nós. Paulo disse que se eu me demorar, para que saibais como proceder na casa de Deus. Nós passamos a conhecer a verdade de Deus e a palavra para aprendermos a proceder corretamente na casa de Deus. Mas como eu até compartilhei ontem, que embora conhecendo esse procedimento, essa maneira de proceder na casa de Deus por meio do ensinamento da verdade, nós precisamos, como pessoas que têm o Senhor, e que todos, eu vejo todos como líderes, como pessoas que vão ensinar a outros, a conservos, né, como o Senhor fala. Todos nós devemos ganhar e buscar a habilidade de ser dirigido pelo Espírito Santo. Irmãos, que coisa horrível é um cristão com 10, 20 anos, com muito tempo no Senhor, não saber ser dirigido pelo Espírito Santo. Por quê? Porque uma vez que nós ganhamos o Senhor, Ele entrou em nós. E quando Ele entrou em nós, Ele entrou com um objetivo. Que objetivo? Nos guiar. Para que nós temos o Espírito Santo em nosso espírito? Para que esse nos ensine, nos guie e nos lembre de tudo que Jesus ensinou. O Senhor falou: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Qual o objetivo? O objetivo é que eles recebessem o dom do Espírito Santo
E a partir dali a igreja, no seu início, passasse a ser dirigido pelo Espírito Santo. Amém? Então cada um de nós deve se preocupar e dizer: Senhor, eu quero ser guiado por Ti. Porque se nós olharmos a vontade de Deus com relação ao Espírito Santo, o Senhor falou que enviaria o outro Consolador, que vos guiará todas as coisas mesmo. E o Senhor nos guia e orienta em tudo. E o Senhor tem guiado, por exemplo, agora, nesse momento, o Senhor tem nos guiado e nos dirigido sobre as reuniões, uma delas, o Partir do Pão. Amém? Então, assim, cabe a cada um de nós, nesse momento, e diante do Senhor, volta-se para o Espírito, dizer: Senhor, me torne apto. Qual a minha condição agora? Eu estou apto a partir o pão, a comer o pão e beber o vinho? O Senhor vai lhe dizer. Por quê? Lá em Romanos 8 ele diz que o Espírito em nós, o Espírito Santo em nós, testifica que somos filhos de Deus. E assim como ele testifica que somos filhos de Deus, ele também testifica se você está apto ou não a comer o pão e beber o vinho, como representação do corpo e do sangue do Senhor. E na luz que o Espírito Santo lhe der, ore ao Pai: Pai, obrigado pela obra do seu Filho, o Senhor Jesus, que derramou o seu sangue, um sangue que é de cordeiro recém-morto, um sangue novo, eficaz, capaz de nos purificar de nossos pecados. O que estamos fazendo aqui agora? Estamos na comunhão dos irmãos, na comunhão da mesa. E na comunhão, quando mantemos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Ele não somente perdoa, mas ele também purifica. Não é habitual eu só orar por essa situação na hora da reunião, mas durante a semana, durante o mês: Senhor, me purifique de meu pecado, eu quero estar sempre puro diante de Ti. Mas se você não fez isso durante o mês, e agora, nesse momento, é o momento de última hora, você não vai deixar passar. Senhor, aplique seu sangue a mim e me purifique de meus pecados. Eu quero estar apto a comer o pão e beber o vinho nessa comunhão da sua mesa. Lembrando do que foi falado no congresso, né, com relação à mesa do Senhor e o partir do pão. O Senhor está nos convidando a comer da sua mesa. O rei do reino está convidando os seus súditos a comer na sua mesa. Irmãos, isso era uma coisa muito incomum na época de Davi, na época dos reis de Israel. Um rei não convidava um súdito para comer a sua mesa, e nem o súdito ousava, nenhum deles ousava a ir à mesa do rei. Era uma desonra e poderia até ser penalizado. Mas Davi perguntou a Jonatã se havia alguém que ele pudesse beneficiar por causa de Saul. Davi queria ser benéfico com ele, e havia um aleijado lá, como é o nome daquela cidade? Quedar, como é? Lodebar. Na cidade de Lodebar havia um homem, um aleijado, inútil, inutilizado, e ele disse: traz ele aqui. Falou que, e restituiu para ele as terras que eram de Saul, e disse: a partir de agora você vai comer na mesa do rei, passar a vestir as roupas do rei e participar das coisas do rei. Mas só o fato de ele ser convidado à mesa
uma pessoa que não tinha nenhuma condição e nem merecimento. Nós merecemos? Não, não merecemos. O Senhor nos deu a sua graça. Não merecíamos. Merecíamos a perdição e a condenação, mas o Senhor nos salvou e ainda mais nos convidou a comer da sua mesa. E nós, como pessoas que seguem o Senhor, devemos obedecer a este grande convite. Oh, Senhor, eu não mereço, mas eu quero participar porque o Senhor me convidou, quero aceitar o seu convite. Irmãos, e aqui está a mesa e o vinho, o pão e o vinho, onde nós podemos participar dessa mesa e comer, mesmo sem merecer, mas aceitar o convite do Senhor. Isso é um privilégio para nós. Amém? Vamos orar pela mesa então e participar. Querido Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos convidou para essa mesa. Não merecemos, Senhor, de forma alguma, mas nós aceitamos o seu convite. Ó, Senhor, obrigado pela sua obra de amor, que essa mesa mostra o seu grande amor. Quando nós éramos ainda pecadores, o Senhor se deu por nós, derramou o seu sangue e nos redimiu de nossos pecados. O Senhor nos lavou, nos limpou, firmou através de sangue a nova aliança, para que nós tivéssemos o Novo Testamento e andássemos nas suas verdades, e nos deu o Espírito como aquele que guia, consola, orienta. E nós queremos, Senhor, ter a habilidade e ser treinados a ser guiado pelo seu Espírito. Ó Senhor, venha nos dar discernimento, venha nos dar crescimento de vida, crescimento para que nós possamos, nessa maturidade, entender aquilo que o Senhor, como o Senhor quer nos guiar por meio do Espírito Santo. Ó Senhor, que o seu Espírito Santo seja abundante em nós e que seja, como o Senhor prometeu no Novo Testamento, ser aquele juiz que diz para nós onde devemos andar, como devemos seguir, e nos oriente em todas as coisas, não é em algumas coisas, mas em todas as coisas. Senhor, nos guie por meio do seu Espírito. Ó Pai, nos guie por meio disso, e também nos dê esse privilégio. O Senhor já nos deu esse privilégio de participar do pão e do vinho, da sua mesa. Queremos te agradecer, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo seu convite. Obrigado por participar do seu corpo e ser inserido por meio do batizado do Espírito Santo. Oh Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos colocou nesse corpo e nos deu a beber do mesmo Espírito. Hoje nós podemos beber do Senhor, comer do Senhor, desfrutar da sua vida e crescer como a sua lavoura. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus nós te agradecemos pela sua mesa e por tudo que o Senhor nos deu e supriu para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o amor de Deus, o eterno Pai, a graça do Senhor Jesus, o poder e a comunhão do Santo Espírito permaneçam sobre nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Amém. Diga à pessoa que está do seu lado: foi bom você ter vindo.